Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo. A gente está aqui hoje com o Gustavo Vinagre, diretor do filme Pro Poeta Cego, que está na nossa mostra Artistas em Fricção, que estreia agora dia 8 de novembro e vai até o dia 28. E a gente vai conversar aqui com ele hoje um pouquinho mais sobre a trajetória dele, sobre esse próprio filme, sobre esse contato com o Glauco. E acho que, para começar, Gustavo, será que você poderia falar um pouco mais para a gente sobre como que foi o início desse projeto, de onde veio essa ideia de fazer o filme com Glauco. Esse é um Ah, dos seus primeiros filmes, né? Se você sim, pudesse falar um pouco sobre isso. tá ok. É, eu estudava letras aí na USP, né? Foi a minha primeira graduação. E aí, enfim, com 17, 18 anos, eu entrei em contato com a obra do Glauco, estudando aí, e me apaixonei, e foi muito importante para mim, enfim, saber que existia alguém brasileiro contemporâneo que estava fazendo, enfim, uma obra tão interessante, tão explícita, que era algo que me interessa até hoje, né? Esses limites entre o pornográfico e, enfim, o que pode ser mostrado, o que não pode. E aí, na época, eu escrevia poesia também e me inspirava muito. Enfim, comecei a escrever sonetos, como Glauco também, e comecei a enviar para ele. E aí a gente começou uma relação assim por e-mail. Ele leu os meus poemas, pediu meu e-mail e aí meu endereço, mandou todos os livros dele para minha casa. Eu li e o meu contato com ele era assim virtual. Eu via entrevistas com ele no YouTube, é, li a autobiografia dele. Então, o meu contato com ele foi puramente através da literatura dele. Eu organizei um sarau uma vez em que ele estava presente, mas eu também era, enfim, muito tímido, também não sabia muito como lidar com alguém que não enxergava, não sabia se ele ia me reconhecer, como que eu me apresentava. É, e aí eu fui estudar em Cuba, cinema, e assim que eu cheguei lá, eu escrevi esse roteiro, baseado muito nisso, né, nesse universo, nessa poética dele. E enviei para o Glauco, ele imediatamente gostou, falou só, enfim, colocou algumas questões, por exemplo, a gente não podia filmar na casa dele porque ele já tinha recebido algumas equipes de filmagem e quebraram coisas ou mudaram objetos de lugar porque a casa dele é cheia de móveis e ele vai se guiando pelos móveis, então ele, enfim, colocou algumas restrições desse tipo, tal cena eu não posso fazer porque, enfim, não estou bem para fazer essa cena fisicamente. E aí a gente foi se adaptando aos poucos e logo, enfim, ainda estando em Cuba, eu apliquei ao Prêmio Estímulo e a gente ganhou. é, e ainda estando em Cuba, eu vim para o Brasil, a gente filmou. E foi isso. Eu acho que de início o filme tinha muitas. Enfim, eu acho que é um filme bem pretensioso, ele tem muitas intenções de falar de muita coisa. Eu acho que facilmente hoje eu conseguiria fazer um longa com um pouco mais de experiência que eu tenho agora. O Glauco nunca quis repetir nenhuma das cenas, então tinha um caráter muito forte de performance também, assim. Então, a gente se preparou para, sabendo disso, para, enfim, decupou de uma maneira também que a gente conseguisse filmar com duas câmeras, para a gente conseguir cobrir coisas e construir algo na montagem, caso ele, é isso, as coisas não se repetiam. Então, a gente definiu isso, que seriam duas câmeras, uma câmera geralmente fechada em algum detalhe, ou mais fechada no close do rosto dele, ou de alguma coisa que estivesse acontecendo, e essa outra câmera que daria a totalidade da situação. E, e assim criar também essa relação que eu queria muito que tivesse no filme, de alguma maneira, essa relação metonímica, assim, que
reflexologia, né, que ele fala de reflexologia, que é o pé significando o corpo todo, né? Eu queria criar esses planos em que uma parte da situação inteira significasse o todo, de certa forma. Por exemplo, quando eu estou lambendo o pé dele, ou quando eu estou sendo chicotado, que tem os planos geralmente muito fechados, e às vezes até fora de foco, que você não sabe muito bem o que está acontecendo, e de repente vem o plano aberto que mostra que de fato algo está acontecendo, mas também não dá tempo de você processar tão bem a gravidade do que está acontecendo, se aquelas chicotadas são realmente fortes ou não. Eu queria jogar muito com essa dúvida que eu queria gerar no espectador, assim, um jogo meio sadomasoquista com o espectador de mostrar e não mostrar, o quanto mostrar, fazer ele duvidar e depois revelar que de fato algo estava acontecendo. Eu acho que essa cena é bem emblemática, né? Resume bastante o que eu queria para o filme, né? Era um primeiro filme e tinham muitas coisas realmente, muitas ideias e intenções, e de certa forma eu acho que alguma coisa imprimiu aí. Nossa, falei tanto, falei mil coisas. Fui indo. Não, não, mas eu acho que assim, você trouxe vários aspectos que a gente pode acabar se aprofundando mais, e inclusive uma delas que eu queria saber mais sobre esse seu processo, porque não só nesse filme com Glauco, mas nos seus outros filmes, existe sempre essa relação de ir ao encontro, né? Dessa figura, dessa personagem que está diante de você, e esse encontro, cada hora acontece uma coisa, assim, no seu filme que você fez em Cuba, tem uma relação ali meio paterna, daquele filho que ele também não encontra, e aí no Vilma você tem outro tipo de relação. Queria que você falasse um pouco melhor sobre como que isso, de alguma forma, como você usa esse encontro para estruturar a sua poética, as suas narrativas, a sua estética, e como que você justamente constrói essa relação com essa outra pessoa que está diante de você, desse artista, enfim. Uhum. Em geral, por exemplo, no filme No La Llamada, em Cuba, eu me coloquei esse desafio que eu ia sair e ia documentar a primeira pessoa que eu encontrasse. Então, toda a pesquisa do filme foi feita já com a câmera em mão. O primeiro encontro que eu tive com o Lázaro já foi com a câmera em mão. Então, sempre estava mediado por isso, né, de querer fazer um filme. Mas alguns dos personagens também eu não sabia que eu queria fazer um filme e desenvolvi uma amizade antes do filme. E só ao longo dos anos que eu tive a vontade de fazer o filme de fato, que é o caso do Lembro Mais dos Corvos ou do Rosa Azul de Novales, que eram dois personagens que eu já conhecia. A Vilma veio até mim também querendo que eu fizesse um filme sobre ela. Ela foi numa sessão do filme para Porta Cego, porque ela era amiga do Glauco, se apresentou para mim, contou a história dela. Então, acho que varia muito de filme para filme, de pessoa para pessoa também. Enfim, eu tento não estabelecer uma forma antes do personagem, de certa forma, assim, né? Eu acho que a coisa vai se dando na relação mesmo e também no que cada um dos personagens está disposto a dar. Então, acho que o filme vai ganhando uma forma realmente nessa relação com cada um dos personagens e nesse encontro, como você falou mesmo. Então, de certa forma, o filme é definido pelo encontro. Claro, tem muito de mim ali, né? Muito da minha visão de cinema, mas eu acho que é isso. Não conseguiria usar os mesmos dispositivos para todos eles, né? Eu acho que cada um também vai elaborando junto, né? É sempre uma espécie de negociação,
muitas vezes não consciente, né, de como as coisas vão se Mas, dando. mas ao mesmo tempo uma coisa que eu sempre fiquei muito curioso, assim, porque quando a gente vê o filme com Glauco, né, existe toda uma instância ali do atrito, toda uma instância ali, e eu acho que do desejo também, dessa coisa meio truncada, desse contato sadomasoquista, como você quis imprimir no filme, né? A Uhum. gente, quando vê, a gente justamente fica pensando na sua posição enquanto diretor frente àquele desafio, assim, e de você topar ou não com isso. E aí, por isso, se você puder falar um pouco melhor de qual é esse lugar e como que é você lidar com essa instância do desejo, da fricção, do atrito na relação e nas câmeras, né? Porque isso não é uma coisa que fica de fora, você quis incorporar isso. Então, a princípio, o filme tinha uma coisa muito. Passaram por vários roteiros, né? Tinha muito uma coisa de querer investigar quem era o verdadeiro Glauco, que Glauco Matoso é um pseudônimo, né? Quem era a pessoa por trás do pseudônimo. Então, de princípio, tinha um ator, um personagem que seria um ator que estaria sempre presente, investigando para interpretar o Glauco num futuro filme. Isso, de certa forma, ficou bem mais reduzido, né? Porque o Glauco faz uma espécie de casting lá entre alguns atores. Mas, enfim, antes isso era uma coisa meio central no filme. Esse personagem, esse ator que investigaria o Glauco para descobrir meio o homem por trás da ficção, o homem por trás do pseudônimo. E aí acho que ao longo do filme e das escrituras de roteiro, de trocas por e-mail com o Glauco, algumas trocas presenciais, que foram poucas, eu fui entendendo que, na verdade, até para ele isso era impossível de definir o que era, né? O que era o quê? Era meio já indissociável. E eu achei muito melhor abraçar a fantasia, abraçar esse mundo que ele criou para a poética dele e embarcar nesse mundo e fazer muito mais uma espécie de elogio a essa poética do que tentar fazer uma investigação assim do que é o que não é, até porque seria impossível. Mas você falou essa coisa bem interessante sobre o pseudônimo, e eu já vi uma entrevista sua que você desenvolvia um pouco melhor sobre isso, Uhum, porque acaba indo esse lugar, né, entre o pseudônimo e o que está por trás do pseudônimo, acaba indo de encontro com o que é documentário, o que é uhum, ficcional dentro da sua obra. E assim, se a gente vê que o filme com Glauco foi o seu primeiro filme oficial, a gente consegue perceber que esse traço foi te acompanhando também, né, ao longo da sua uhum, trajetória, uhum. seus outros documentários. Qual, primeiro, esse lugar fronteiriço, né, entre o documentário, a realidade, o personagem, a performance e a pessoa de verdade, né, se é que tem isso, mas qual é seu interesse em justamente produzir esse terreno movediço, assim? Qual é seu interesse em colocar essas coisas em xeque, em dúvida, em suspensão? Os filmes que eu assisti que mais me instigaram tinham um pouco isso, né? Eu acho que o meu interesse é meio esse, assim, é questionar realmente, fazer o espectador questionar o que ele está assistindo, dar espaço, né, para o espectador criar junto, de certa forma. Acho que o filme para Poeta Cego faz muito isso. Eu já ouvi diversas coisas, desde pessoas enojadas, falando, eu senti o bafo de merda do Glauco. Ou então, eu fechei a hora porque eu não queria ver você sendo mijado. E nem se vê isso no filme. Enfim, é, é engraçado, porque as pessoas veem muitas coisas no filme que no fundo não estão lá. É um filme completamente onde tudo tá fora de cena, ou descrito, ou imaginado, né? Uma pergunta, assim, para que eu acho que vai nesse caminho já, para a gente começar a se encaminhar para o final da entrevista também.
porque enquanto eu ia revendo seus filmes, eu ia vendo, existia algo de extremamente diferente entre eles, assim, mas algo também que os conectava, tanto os trabalhos mais documentais quanto os trabalhos mais ficcionais. E o que que você diria, assim, que é de alguma forma esse traço que pode conectar os seus filmes, o que você enxerga como algo que os junta? Ai, que difícil. Eu não sei, eu acho que eu tenho feito três tipos de filme, que eu acho que são esses mais documentais, que são geralmente focados em um personagem e que querem ser um mergulho no universo de um personagem e a partir dele. E aí eu acho que tem os filmes mais ficcionais, que são mais corais, como Nova Dubai e um dos meus últimos filmes, que é o Desaprender a Dormir, e que também querem muito jogar com os limites do que pode ser visto ou não ser visto, do explícito. E aí tem uma outra linha que eu acho que são os filmes mais é, diretos, assim, que tem geralmente uma mensagem muito direta, explícita do ponto de vista, sei lá, político, talvez, mas que são engraçados e que são fofos, de certa forma, e que eu vejo meio essas três linhas e eu acho que elas muitas vezes se interseccionam, mas o que é essa intersecção eu não acho que eu não sei dizer agora, não sei. Tudo bem, acho que vai ficar para os nossos espectadores verem a sua obra e traçarem essa conjunção. Mas, de qualquer forma, eu acho que realmente me comove muito quando a gente estava fazendo a curadoria para a mostra, né? E a gente estava buscando esses filmes que eram sobre artistas, e tem um monte, né? A gente acha um monte. Só que a gente chegou a um ponto que a gente precisava pensar assim, nossa, a gente precisa de alguma forma de um recorte dentro desse universo de filmes, assim. E a partir do momento que a gente viu o seu filme, ficou mais claro, assim, justamente por causa da sua presença, sabe? Você ter colocado o seu corpo em jogo ali, justamente acaba mobilizando a gente enquanto espectador também para entrar no jogo do filme, para também entrar nessa incerteza do Glauco, nessa desconfiança das imagens, se está acontecendo, se não está, enfim. E eu acho que no fundo tudo isso tem a ver com justamente o desejo, sabe? Porque no fundo é isso que nos mobiliza, é isso que nos faz colocar na ponta da cadeira, igual você falou, sabe? Então, acho que se isso era uma questão que estava pairando, com certeza nesse filme isso ficou muito claro para a gente, enquanto curadores da mostra, e espero que para o pessoal que está vendo agora essa entrevista possa ir lá ver o filme, eu já tenha visto, consiga sentir essa experiência também, que foi muito importante para esclarecer assim o que que é esse encontro de artistas, o que que é essa fricção, no sentido não só de um atrito, mas justamente de dois corpos presentes que estão se relacionando na frente da câmera. Então, eu te agradeço muito por estar aqui com a gente, por ter conversado, falado um pouco mais sobre os seus processos, sobre os seus filmes. E para quem está assistindo, fazer o convite novamente para ver o filme do Gustavo, que vai ficar a mostra inteira em cartaz, no nosso canal. E é isso, se você quiser falar alguma coisa. Nossa, obrigado a vocês.